Bizantina, 5290 a.C. Ele se vê já um homem com sua esposa e seus filhos atravessando um córrego, indo em direção ao que chamamos de Sudão. Mas naqueles tempos, a era do gelo se aproximava e ele pensou em se proteger dentro de uns grandes jarros de barro. Mas infelizmente todos morreram congelados. Apenas um dos seus filhos, que havia morrido antes, o que hoje segue como seu mentor, e a sua esposa a reconheceu como sua atual cunhada. Essas coisas acontecem muito, mas é preciso ter consciência de não guardar muito esses sentimentos antigos afetivos dentro de nós, transformá-los para um amor incondicional, para que ninguém sofra nesse processo. Afinal, ora reencarnamos como filhos, pais, esposo, maridos, enfim. É preciso ter consciência de que precisamos viver o agora e que o passado serve apenas de uma lição para nós. Segunda vida visualizada, Índia, ano de 1200 a.C. Ele se vê um homem de nome Shinot, casado, mas infelizmente sua esposa foi assassinada e ele resolve levar uma vida mais espiritualizada para apaziguar seu sofrimento. Se afinizou com a filosofia e prática do hinduísmo. Aos 52 anos se vê praticando meditação, revelando suas práticas de cura e ensinando crianças a meditar no alto das montanhas de Nova Delhi. Sexta vida visualizada. (270 a.C.) Ele nasce no Monte Sagrado, que fica entre a Macedônia e a Grécia, com o nome de Capta. Quando criança, perdeu o pai e a mãe num terremoto. Seu pai trabalhava numa pedreira. Sua avó, que acabou criando ele e seus 2 irmãos. Aos 16 anos, se sente culpado por saber que um de seus irmãos morreu afogado. Hoje ele sabe que foi um acidente e que este irmão é o seu próprio irmão atual desta vida. Aos 30 anos, ele se muda com a avó e o irmão para Constantinopla e leva uma vida rural, plantando. Aos 40, se vê com o pé machucado, queimado por lava quente. Nesta época, se mudam para Alexandria. Ele entrava por uma passagem secreta para estudar a matemática.
Um dia foi descoberto e foram expulsos de Alexandria. Então voltaram para a montanha sagrada, seus lugares de origem, e com 64 anos, Capta morre por picada de aranha. Isso explicou para ele sobre o medo exagerado que tem nesta vida atual com aranhas. Mas geralmente este medo tende a se curar com o tempo, depois que a pessoa encontra faces desta causa nas vidas passadas. Quarta vida visualizada, Portugal. Nascido em Portugal, século XV, foi um jovem com vontade do saber. Estudou astronomia na França, na cidade de Lyon. Na época, os navegadores portugueses precisavam de bons astrônomos para navegar. Então ele se viu aos 38 anos indo em direção à Terra do Fogo, Argentina, num navio. Mas ao estar próximo da Terra do Fogo, o navio teve problemas. E ele foi deixado numa área sem povoado, totalmente selvagem e com muito gelo. Morreu congelado e o seu corpo ainda está debaixo daquele gelo. O seu espírito livre. Quinta vida visualizada. Espanha, Alicante, 1863. Se viu como um militar, vivendo sozinho. Quando se viu tocando piano, alguém veio por detrás e lhe deu um golpe de faca. Ele faleceu. Analisando esta vida, diz que teve um bom aprendizado, mas que lhe faltou construir um laço familiar. São coisas dessa vida. Nem sempre somos destinados a construir laços familiares. Talvez isso mostre que devemos construir laços de comunidade, amor incondicional. Sexta visualização. Muitas vezes pode acontecer de um espírito passar um tempo aqui na Terra, depois sair por outras bandas do universo e voltar. Nestes meios tempos da vida de Marcos, vamos contar aqui a história que ele visualizou. Civilização para o planeta se abate. Como parte de um comando, se viu observando uma família na terra da Dinamarca. Era uma família com muitas posses, portanto carregavam os saberes da prosperidade, da atitude e da bondade expressada. Estavam aptos para começar uma vida em se abate como cianos, seres humanoides azuis. A civilização cresceu e se desenvolveu. Havia uma espécie de música que era emitida pelas nuvens deste lugar, numa frequência de 429 Hz. Muito interessante esta vivência do seu espírito.
Segunda hipnose para restauração de protozoários e chips. Marcos se encontrou numa casa de estilo oriental. Tinha 3 andares, decoração oriental, tapetes, colunas. Havia um jovem moreno com barba que se chamava Chavão, ele que o recepcionou, e disse a ele que ali era um lugar de purificação, que era usado para os espíritos da terra encarnados, que são levados ali por seus mentores para parte de um tratamento no perispírito. Também revelou que a sauna ajuda as células a se purificar no tratamento do câncer. Ele encontrou Chavão no 2º andar e, perguntando a ele se ali também era possível retirar larvas astrais que geralmente são geradas em ambiente onde há muitas brigas e conflitos frequentes. Fechando portas para a pessoa. É importante tratar isso. Sabíamos também que Marcos estava com chips e assim Chavão encaminhou Marcos para a laje desse prédio e lá visualizou uma cabine de vidro laranja. Entrou ali e desceu uma escada. Ali havia uma porta com o número 611. Ali dentro diz que havia uma luz muito intensa dourada. Tinha também uma poltrona e uma voz lhe dizia para se sentar ali. De repente se viu com um capacete e no visor desse capacete viu abrir-se uma paisagem e se transportou nela. Era uma linda cachoeira. Foi pedido para que ele descesse ali e desse um grande salto na cachoeira. Quando saiu, pediram para que deitasse na terra. Então, naquele momento, Marcos sente e vê as larvas astrais descendo para a terra e se desfazendo na terra ao entrar. Foi feito o reajuste, dizia a voz. De volta para a sala de luz dourada, a voz lhe encaminha para um chuveiro e de lá Marcos viu uma espécie de ouro líquido lhe banhando. E a voz diz que aquele banho lhe atrairia propósitos prósperos. E lhe disse, fim do karma, devido às dificuldades com o dinheiro que ele estava tendo nesta fase. Depois ele se viu com uma toalha de cobre na mão, e a voz lhe disse que aquela toalha lhe protegeria. Então ele se enrolou nela. Depois pediu para que ele fosse para a laje da casa e tomasse o sol. E foi aí que os chips que havia em sua coluna, na testa, nos braços, se soltaram, desfazendo-se naquelas energias purificadoras emanadas neste local de cura.